que o que Deus tem para nós hoje é algo muito especial. Portanto, abra o seu coração para o que Deus tem a ministrar a nós outros. E eu tenho certeza que a mão do Senhor estará nos guiando, norteando através da sua palavra. Certamente a mão de Deus estará nos guiando através da sua palavra. Portanto, vamos orar ao Senhor. Pai, através de Jesus, nós entramos na tua presença para clamar ao Eterno. Nós, ó Deus, queremos invocar o teu nome, bendizer o teu nome e dizer que a ti seja devotado honra, glória e louvor. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, porque o coração já está aberto para ouvir a tua voz, a tua palavra e sermos, ó Deus, tão especialmente ministrados pelo poder da palavra nesse dia de terça-feira. Ó Deus, fale conosco, aqueles, ó Deus, que nos acompanham através da transmissão deste culto, sejam tocados, abençoados, ó Deus, seja abençoados pelo poder da tua palavra. Peço-te, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Podemos assentar, Deus abençoe. Eu gostaria de convidá-los a abrir comigo a tua Bíblia, a Bíblia Sagrada. Abra aí comigo. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Acho que é bom levantar ali para ver o texto. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Graças te damos, Espírito Santo. Jeremias, agora eu escureci tudo, João. Jeremias capítulo 1, versículo 5. De vez em quando você abaixa, pode baixar, pode subir. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vamos ler o que diz a palavra. Antes do seu nascimento, quando você estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Amém? Apenas esse texto, por enquanto. Os demais aí o João vai me auxiliar jogando lá na tela. João, parece que escureceu eu aqui. Queridos, hoje eu preparei uma palavra para trazer aos irmãos com o seguinte tema: criado para um propósito. Criado para um propósito. Na realidade, a gente precisa entender o propósito de vida para que a vida fique interessante. Eu não sei se você conhece alguém que vive meio que sem propósito. As pessoas que vivem sem propósito, ela vive aquela vida meio que meia boca. Conhece alguém, irmã Maria, que tudo que faz assim é meia boca? Conhece, irmã Adriana? Assim, gente que tudo que faz assim não tem excelência. É meia boca, faz. Mas se outro fizer é melhor. Conhece alguém assim? Isso é alguém que faz da vida uma vida sem propósito.
É a vida estilo Zeca Pagodinho. Como eu já falei aqui uma vez, é a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É mais ou menos assim. Deixa acontecer, do jeito que vier tá bom. E tem uns que é assim, ó, eu vou aguardar o que vai acontecer comigo, né? Porque a vida é uma sina. Tem gente que acredita nisso, sabia disso? Tem gente que acredita que a gente tem uma sina. Ah, vai acontecer. Isso é uma sina. E a gente precisa entender que a nossa vida não é uma sina. A nossa vida, ela é uma vida de propósito, né? A nossa vida, ela é dirigida por propósitos. Porque são os propósitos que nos norteiam, que nos dirigem, que nos leva a algum lugar, ou não nos leva a nenhum lugar. Vou repetir. A vida, ela é dirigida por propósitos. E são os propósitos que nos norteiam, que nos levam a algum lugar, ou não nos leva a lugar nenhum. Isto é, quando a nossa vida, ou na nossa vida, não descobrimos o seu propósito. Em Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 19 a 21, nós encontramos o seguinte texto, olha o que diz o texto. Porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me porque tinha prazer em mim, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me atribuiu. Olha o que Deus está dizendo, através dessa passagem, que nós precisamos compreender que Deus nos gerou para criarmos mudança, impacto. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente foi criado para, de alguma forma, impactar o meio. Sabiam disso? Você de casa sabia também disso? A gente foi criado para impactar o meio. A gente precisa influenciar o ambiente, as pessoas. A gente precisa participar ativamente dos processos. E como isso acontece? Quando eu descubro para que vim. Quando você não descobre a que veio, você fica uma engrenagem fora desta máquina. E aí você não cumpre um propósito. Aí eu te pergunto, uma catraca fora do eixo da bicicleta, uma catraca de uma bike fora do eixo, presta para alguma coisa? Esses dias eu vi ali na gaveta do pessoal da mídia ali na igreja, aqui na igreja, como é que chama, João, aquelas pecinhas pequenininhas assim que a gente trocou ali? Aquelas pecinhas, tira a máscara, isso. Aquelas que a gente trocou aí no computador. A gente trocou umas pecinhas pequenininhas assim, o rapaz veio, trocou, passou. Processador. Esse processador que está jogado na gaveta aí, presta para alguma coisa, João? Do jeito que ele está? Mas o processador é importante no computador? É principal, é indispensável. É isso?
Agora veja bem, esse processador engavetado presta para alguma coisa, irmã Adriana? A senhora acha que presta para alguma coisa? Ou seja, ele precisa cumprir na estrutura do PC alguma coisa, o seu propósito, precisa cumprir o seu propósito. Acontece que na vida a gente é desse jeito. Deus nos criou para cumprir um propósito, e a gente precisa descobrir a dimensão, o impacto que o propósito de nossa vida pode gerar nas pessoas, na sociedade, na humanidade, no grupo onde participamos, na igreja, a nossa comunidade, no trabalho, na sociedade em geral, na cidade onde vivemos, no bairro, na família onde estamos inseridos. E quando a gente não descobre isso, a gente fica meio que um ponto fora da curva. Isso é verdade. E você deve estar me perguntando, você de casa que está em uma das nossas transmissões aí, você deve estar perguntando assim: mas como descobrir qual propósito ou para qual propósito fomos criados? É simples. Deus, Ele deseja que vivamos da melhor maneira que pudermos na terra. Então é necessário que você visualize o que pode conquistar em Deus. Na realidade, muitas pessoas, elas vivem desanimadas, por não descobrirem o seu propósito de vida. E aí, vive uma vida desprazerosa. Voltei no início, né? Alguém que está fazendo algo sem propósito, faz meia boca. Isto é, não tem prazer naquilo que faz. Se eu perguntar à irmã Adriana, que está aqui com a gente, assim, o que ela mais gosta de fazer na vida, no dia a dia, provavelmente ela vai me dizer que é vender. Ela nasceu para vender, gosta de vender. É o trabalho dela. Antes de começarmos o culto, eu atendi, estive conversando com a irmã Maria, eu esqueço o sobrenome. Maria Neves. Uma Maria Neves. É porque tem algumas Marias, né? É Santana, Neves, Maria Ana, Maria Neves. Uma Maria Neves é maranhense. E como uma boa maranhense, ela gosta de tapioca. E ela fazia tapioca. Hoje ela não está fazendo mais, assim, muito mais. Ela tem prazer em fazer tapioca. Tem ou não tem? Gosta de fazer. Gosta de fazer. É bom a gente fazer o que gosta, é ou não é? Quando a gente faz o que a gente não gosta, parece que é tudo amarrado, irmão, sai tudo enrolado. Eu pego alguém, irmão, que sabe tocar, sabe tocar algum instrumento, sabe tocar. Coloco ele para tocar aqui na igreja, mas ele não gosta de tocar. Você já vê ele com a cara amarrada, é ou não é? Aquela coisa, parece estar assim, pesado, sim ou não? Aí o cara está aqui no teclado, irmão, com a carona assim, sabe? Aí quem está aí assim, sentado aí nas cadeiras, na poltrona, fala: poxa vida, será que esse cara está doente? Deve ter apanhado de remo hoje. A impressão que a gente tem é que ele levou um cacete em casa e veio tocar, é ou não é? E aí o cidadão, irmão, tem a coragem de dizer que está indo para o céu, mas com a cara parecendo que está caminhando para o inferno. Por quê, pastor?
Porque ele está deslocado do propósito. Queridos, eu estou repetindo isso, eu estou frisando muito isso, para dizer a você que é possível encontrar o propósito. E eu quero dar para você alguns passos para isso. Primeiro, não anule as suas conquistas. A pessoa que não descobre o propósito para o qual foi gerado e que não entende que Deus tem prazer na vida dos seus filhos, extingue as suas conquistas, acomoda-se e é forte candidata à depressão. E isto impede, independente da sua idade, porque na velhice, as pessoas também podem dar fruto. Pode ou não pode? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre, porque às vezes as pessoas têm esse negócio. Não, eu já estou velho demais para estudar. Agora mesmo alguém aqui conhece Boris Kazoy? Conhece Boris Kazoy? Que faz, é o jornalista que faz jornal? Aquele que põe a linguinha para fora. Isto é uma vergonha. Sabe quantos anos tem aquele homem? 80 anos. A senhora sabia que com 80 anos Boris Kazoy, agora, esse ano, passou no vestibular e começou a estudar medicina veterinária? Com 80 anos. E ele disse que quer terminar a vida dele trabalhando como médico veterinário. Mas tem gente que ele diz, não, eu já estou velho demais para aprender alguma coisa. Eu já sou velho, velho não aprende nada. E quem é que falou que velho não aprende? Às vezes é o velho que aprende, o velho às vezes aprende mais do que o novo. Você só não aprende se você não quiser. Olha o que a Bíblia diz acerca disso. Salmo 92, versículo 14. Salmo 92, versículo 14. Olha ali, ó. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Olha aí. O desejo de Deus é que a sua vida seja uma vida assim como a lâmpada. Essa lâmpada que está aqui acima de mim, ela tem vida útil, sim ou não? Tantas horas, ela vai iluminar aqui. Venceu as horas dela, ela vai apagar, sim ou não? Sabia disso? O desejo de Deus é que a nossa vida seja como a lâmpada. Segundos antes de acabar a sua vida útil, estava funcionando em sua plenitude. Não é desejo de Deus que você vai para a cama e fica lá deitado, morrendo à míngua e tal, e alguém te virando para um lado, te virando para o outro, no colchão. Não é desejo de Deus, hora nenhuma. O desejo de Deus é que a gente cuide da nossa vida ao ponto de a nossa vida ser tão plena como esta lâmpada. Pastor, e por que alguém vai ficar assim, no leito? É por causa da forma como lidou com a vida. A alimentação influi, não influi? Sim ou não? Aí tem gente que se arrebenta na alimentação. Aí, de repente, ele está proibido de comer o que ele mais gostava, porque ele comia tanto aquilo, que ele está proibido agora de uma vez. Aí ficou pior, ficou ou não ficou? Aí eleva o colesterol, o diabetes e tal. E aí tem que fazer aquilo. Irmã Maria, tem que mudar a alimentação, os hábitos alimentares, tem que começar a usar remédio, medicações, né? E assim sucessivamente. Por quê? Porque nós vamos levando a vida. A gente é o que a gente come, é ou não é? A gente é aquilo
Assim como a nossa mente é aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente busca, né? O corpo também é o que a gente come. Mas o desejo de Deus é isso aqui, que na velhice a gente seja viçoso, que na velhice a gente ainda dê fruto, e que na velhice a gente ainda seja vigoroso. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus, que a gente trabalhe para isso, para que na velhice a gente ainda dê fruto, para que a gente ainda seja viçoso e que a gente ainda seja vigoroso. Então veja bem, a gente precisa ser destemidos, ousados, mas a gente não pode, em nenhuma hipótese, sabe, eliminar as nossas conquistas. Tem gente que ele elimina as suas conquistas porque ele acha que é pouco. Não, isso aqui não é nada. Não, a gente não pode eliminar as nossas conquistas. Porque as nossas conquistas dizem muito do nosso ponto de partida. É o que temos. Sim ou não? Ora, se eu conquistei pouco, eu preciso trabalhar a partir daquele pouco para, desculpe-me, e fielmente, para que eu seja colocado no muito. Então, a gente precisa entender que as conquistas não podem ser eliminadas. 2, a gente precisa encontrar saída, ainda que você precise dar algumas voltas, ainda que as circunstâncias queiram impedir que você veja a saída, não pare de acreditar, pois a saída está em Deus. Ore, acredite, tenha fé e hoje encontre a sua saída. Pastor, mas a vida para mim é um labirinto. Calma, fica tranquilo, porque quem fica muito, lá em Goiás a gente fala apavorado. Já ouviram essa palavra? Conhece ela? Sim. Quem é apavorado demais ou afobado demais, ele vai se desequilibrar emocionalmente. E aí no meio dos desafios da vida ele morre. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, manter a calma. Porque embora a vida pareça para nós um labirinto, existe uma saída. É possível chegar lá na frente. E por que eu estou afirmando que existe, com certeza, uma saída? Porque Deus não faz nada sem propósito. Você acha mesmo que Deus faria a gente com o propósito de botar a gente para morrer nos círculos da vida, nos impedimentos da vida, nos empecilhos da vida? Você acha mesmo nisso? Você acredita nisso? Não, claro que não. Ele fez a gente para que a gente tenha um norte, uma saída, um rumo, para que a gente se dê bem. Mantenha a calma, respire fundo, conte até 10. Pastor, mas eu já contei até 10, então conte de 10 para frente, vai dar certo. Mantenha a calma, tranquilidade, você vai encontrar uma saída. Ainda que a saída da vida seja abrir mão de algumas coisas, abrir mão de da nossa vontade própria, abrir mão dos nossos egoísmos, abrir mão de coisas, e às vezes até de pessoas, porque tem gente que é um peso para a gente. Eu já disse aqui outro dia, que eu fiz uma limpeza no meu celular outro dia, e excluí um monte de número no meu celular, que era um peso para mim. Pastor, eu fui excluído do seu celular? Eu não sei. Recebe minha mensagem? Ah não, então não foi excluído não. Se recebe, não foi. Então está aqui. Porque tem gente, irmão, que é um peso. É um peso. Tem gente que não dá para estar com você e participar da alegria da sua vitória. Por isso que, olha, quando Deus quis abençoar Abraão, o que Deus disse para Abraão? Sai do meio da sua parentela e vai para um outro lugar que eu vou te abençoar. Que lugar que é? Eu vou te mostrar, vai andando que eu vou te mostrar. Que era nem para ele deixar endereço para os parentes. Porque tem gente, irmão, que ele não merece estar com você nos dias das suas vitórias. Por um motivo, ele não vai alegrar com a sua vitória, com o seu sucesso.
Por isso você precisa ter cuidado com quem você compartilha a sua vida. Embora é muito importante você compartilhar as coisas, mas você precisa ter cuidado com quem você compartilha. Tem gente que não merece os seus compartilhamentos. Eu vou para o terceiro. Eu preciso falar sobre 4. Eu vou para o terceiro. Olha essa chave. Remova a murmuração. Queridos, isso aqui é algo fantástico. Não é que você tem que ser conformado com o que você tem, com o que você é, com a sua vidinha. Você tem que indignar e jogar tudo para... Não, você não pode eliminar as conquistas. Eu iniciei dizendo isso. Mas você não pode murmurar do que você já conquistou. A murmuração, ela é uma pedra de tropeço no seu sucesso. Tem gente que não dá para você ficar meia hora com ele. Toda vez que você vai falar com ele, você fala, hoje eu vou tirar coisa boa da vida, da fala, da boca dessa pessoa. Aí você se prepara psicologicamente, emocionalmente, você chega assim, ô irmão, a paz do Senhor, bom dia ou boa tarde, não sei como é que você cumprimenta. E você diz, e aí irmão, como é que tá? Mais ou menos. E aí ele começa a murmurar, irmão, e o murmurador, ele começa a murmurar até de coisas que faz sentido, coisas lógicas. Vai conversar com ele, a primeira coisa que ele fala, ei rapaz, não dá não, hein, o gás está tanto. O gás está caro. Depende, se perguntar o Ederson, o irmão Ederson aqui que vende, se perguntar a ele que ele vende gás, ele vai falar que não está caro. Então depende do ponto de vista, isso é relativo. Mas vai conversar com ele, a carne está cara. Também, depende. De repente a gente pergunta o açougueiro, ele acha que não está caro. Talvez é o dia da gente que está pouco, né? Mas aí ele começa reclamando, de repente ele começa reclamando de coisa que ele nem entende, irmão. O cara não sabe nem o que é bolsa de valor. Ele fala bem assim, a bolsa está caindo. Irmão, o que é bolsa? Não, eu não sei, pastor, só ouvi dizer no jornal da Globo. Está caindo. A bolsa de não sei das quantas, falam os nomes chiques, né? Aí você fala, irmão, mas você entende o que é isso? Não, não sei nem o que é, pastor. Mas está caindo, eu acho que está ruim quando cai. Sabe, tem gente que reclama, murmura de coisa que ele nem sabe o que ele está murmurando. E tem uns que é tão perigoso que ele murmura da mulher, do marido, dos filhos, do pastor, da igreja, do líder, do patrão. Esse dia eu cheguei num comércio, fui comprar, aliás, acho que eu fui fazer um orçamento. O cara gastou uns 20 minutos falando mal do patrão dele para mim. Quando terminou eu falei, cara, eu acho que o seu patrão, ele é ruim mesmo, eu estou concordando com você. E ele é ruim para ele mesmo, que eu no lugar dele já tinha te mandado embora, fazia era hora. Porque o cara tem coragem de falar mal do patrão dele, do trabalho dele, da onde está gerando dinheiro para alimentar os filhos, a mulher dele, da onde está gerando as coisas para ele. Imagina de mim que não dou nada para ele. Tem gente que ele murmura de tudo na vida. Esses dias, irmão, olha, esse calor aqui, para quem é de fora, Cáceres tem época do ano que passa de 45 graus. Ano passado nós tivemos dias de 47, 46 graus. 47 graus. Assa bolo, irmão, com 47 graus. Mas em compensação, esse ano nós tivemos dias de 3 graus. É 8 ou 80. Mas veja bem, nesse calor de mais de 40 graus, com um clima seco, a gente estava ou não estava precisando de chuva? Aí veio a chuva, bonita, boa. Deus foi tão bondoso que a chuva veio mansinha, ninguém teve vento, não destelhou casa, não derrubou telhado de ninguém, na casa de ninguém, não caiu ginásio, não fez nada. A chuva boa, sim ou não? Foi pouca. Olha eu murmurando. Não, mas choveu. Tem cidade que choveu menos, aqui a gente teve chuva boa, tempo grande de chuva.
Aí de repente eu falei com alguém, cara, que chuva boa, foi tão bom, né? Estávamos precisando. Ele falou bem assim, uma pena que o mato já está vindo com gosto. Olha o que o cara... Ele já estava murmurando do mato que saiu. Mas ele esqueceu da manga que está vindo. Irmão, e a manga é boa. Ele esqueceu dos frutos que estão vindo, da hortaliça. Ele esqueceu das outras coisas. Tem gente que é especialista em murmurar, e eu quero te convidar, como homem de Deus, como sacerdote da casa de Deus hoje, para você eliminar de uma vez por toda a murmuração da sua vida. O povo hebreu ficou andando 40 anos no deserto, 40 anos rodando, irmão, andando em círculo no deserto, por causa da murmuração. E um murmurador, ele tem um problema, ele fica cego para as coisas boas. Porque todo murmurador, ele não vê nada bom em nada. Ele só vê coisa ruim. Só vê coisa ruim. O murmurador, aquele que é especialista em murmurar, ele começa a comparar as coisas ruins com as boas que ele está vivendo. E ele fala que as ruins são boas. E aí, irmão, ele fala tanto que ele quer te convencer. E aí você vai ouvindo, e fala, rapaz, esse cara só pode ser imbecil. Olha, o povo hebreu estava tão tapado, mas tão tapado, que Deus estava mandando maná. Irmão, olha o que eles comeram. Maná do céu, codorníase. Deus mandou comida boa para eles, todo dia mandava, não precisava nem de cozinhar. Estava bom ou não? Porque lá no Egito, os caras ficavam o dia todinho, irmão, maçando barro e fazendo tijolo, maçando barro, olha, trabalhando serviço pesado, com jornada dupla, sendo massacrado pelo faraó. Mas quando estava lá no deserto, recebendo a bondade de Deus, mar aberto para eles passar, Deus dando comida para eles, cuidando deles, fazendo milagre no meio deles, falando com eles através de Moisés, resolvendo a vida deles, eles tiveram coragem, capacidade de reclamar que no Egito era muito bom. Olha só, que lá no Egito tinha alho e cebola. Irmão, Deus estava dando codornias, Deus estava dando maná, Deus estava dando comida, tudo prontinho. Já pensou, irmão? Assim, você todo dia ficar em casa de boa, de repente Deus mandar o iFood. De repente alguém toca a campainha, o interfone, você vai ver, é o entregador lá da irmã Márcia. Não, vim trazer a fatia de bolo da Doce Mania. Olha. Aí você come. Aí de repente você está lá e tal, e já passou o café da manhã, o lanche, chegou a hora do almoço, alguém interfona, você sai lá. Eu vim trazer a comida lá da marmitaria da Dona Antônia. Ó, alguém trouxe a marmitaria da irmã Antônia, ou da irmã Nath, né? Comida boliviana, comida boa, né, irmã Adriana? Traz a comida para a gente diz, olha, comida boa. De repente, da hora do lanche da tarde, ou a hora, né, da hora do lanche da tarde, chegam os docinhos de outra irmã, chega o bolo lá da irmã Ionete, o bolo da irmã Rose, enfim, Deus mandando todo dia. Imagina, Deus mandando todo dia, e você dizer assim, não, bom mesmo, é quando a gente tinha cebola e alho para comer. Imagina, irmão, parece que esse povo está sem cabeça, sem ideia, sim ou não? Era o que esse povo estava fazendo. Começaram a murmurar, e por causa da murmuração, Deus deixou de fazer muitas coisas para esse povo. Tem gente que ele fica a vida toda, irmão, andando em círculo, andando em labirinto, não chega a lugar nenhum por causa da murmuração, que a única coisa que ele sabe é reclamar da vida. Essa cidadezinha, esse não sei o que lá, é porque essa igrejinha, tudo, o murmurador coloca tudo no diminutivo, é ou não é? Essa casinha que eu moro, esse povinho, essa igrejinha, esse pastorzinho, esse não sei o que, tudozinho. Tem nada bom para ele. Essa cidadezinha.
Eu, quando vem com umzinho, irmão, e olha que eu sou goiano, goiano tem um hábito de falar, assim, as coisas no diminutivo, né? Goiano tem um hábito de falar assim, estou com um dinheirinho aí para comprar um carro, comprar um carrinho. Aí você pensa que vai comprar um carrinho de controle, irmão. É um carro mesmo. Fala, vou comprar uma fazendinha. Você fala, o que é isso? Uma maquete? Não, é uma fazenda mesmo. Mas quando eu vejo o cara falando no zin, irmão, zin, zin, dá vontade de pedir licença. Irmão, dá licença, dá licença. Larga a mão de murmurar das coisas que Deus fez para você. Sabe como é que é, né, pastor? Assim, a gente, não é o que a gente queria não, tal, mas fazer o que, né? O que Deus deu, né? Nós temos uma motinha. Irmão, se alegra com aquilo que Deus te deu. Seja fiel com aquilo que Deus te deu. A Bíblia diz que quem for fiel no pouco vai ser colocado no muito. Aí o cara tem uma moto, irmão, ele não zela da moto dele, ele não cuida da moto dele, e aí ele fica reclamando que ela está fundindo o motor, mas ele nunca trocou o óleo, tem 2 anos que está com a moto. Vai abastecer por causa de 2 centavos, ele coloca um combustível batizado. Coloca um negócio ruim, vai trocar o óleo, ele coloca o pior óleo que tem lá por causa de R$2 de diferença. Não, pastor, eu estou economizando. E aí ele está atrapalhando, estragando o que Deus deu para ele. Querido, zele daquilo que Deus te deu. Usufrua do momento que Deus te deu. Sabe, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender uma coisa. Viva sem murmurar daquilo que Deus te deu. Ah, mas Deus me levou para um desafio maior. É porque a vitória vai ser maior. Ah, o desafio é grande, é porque a vitória vai ser grande. Os problemas são grandes, é porque quando acabar os problemas, a sua vida de refrigério também vai ser grande. Creia nesta palavra, Deus vai estabelecer um tempo de refrigério para a tua vida. Isso é palavra de Deus. E por fim, alcançar o prêmio. Você nasceu para descobrir o seu propósito. E o seu propósito é a missão que Deus lhe confiou. Viva a vida com qualidade, longe de depressão, tristeza, dor, amargura, frustração, decepção. Viva o hoje e planeje o amanhã, mas não esteja preso ao seu passado, pois nós somos apenas fruto do nosso passado e não precisamos dele para viver. O Deus que você serve tem alegria em você. Tem gente que está tão preso no passado que a gente precisa cantar para ele. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navegue com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, querido. Está na hora de você alcançar o seu prêmio em Cristo Jesus. Está na hora. Está na hora. Entenda isso. Está na hora. Larga a mão de ficar preso àquilo que não deu certo, aos problemas do passado. Tem gente, irmão, que ele está, sabe, vivendo hoje a briga de não sei quantos anos atrás. Conserte isso, vida nova. Eu vi falar de um casal, casou, aí foi para a lua de mel. Voltar da lua de mel, ficaram 3 ou 4 dias só de viagem. Não foi muito tempo. Aí a mulher foi cozinhar. O homem foi trabalhar, porque ele não ganhou, ele não estava de férias. Aí ele voltou do trabalho, na hora do almoço, ele chegou, ele sentiu um cheiro assim, porque o feijão começou a pregar no fundo, mas não queimou, só começou a pregar. Ficou assim um pouquinho mais douradinho, né, embaixo. E aí ele pegou e falou bem assim, queimou o feijão. A mulher falou, não queimou não. Falou, queimou o feijão. Não queimou o feijão. Não, esse feijão está com cheiro de queimado. Foi comer e disse, está com gosto de queimado. Ela falou, não queimou. E aqui, que mulher, você que não aprendeu nem cozinhar, sua mãe não ensinou nem você a cozinhar, queimou o feijão, queimou, não queimou, queimou, não queimou. Ele apelou e levantou e pegou a trouxinha dele e falou, vou embora, que a mulher que eu casei não sabe nem cozinhar. Brigaram.
Acabaram o relacionamento. Tempos mais tarde, eles começaram a namorar e apaixonados, refizeram a vida, recuperaram o casamento e falaram: olha, agora nós vamos fazer uma lua de mel digna de um casamento feliz. Vamos lá. Foram. Primeira noite fantástica. Segundo dia, viajaram, tal, conheceram coisas bonitas, foram ao mar. À noite, hotel 5 estrelas, deitaram, estava tão bem, os dois namorando, né? Admirando aquele momento. Aí disseram um para o outro: quanto tempo a gente perdeu? A gente era para estar junto, esses 20 anos que a gente ficou longe um do outro. Que besteira fizemos. Como teríamos sido felizes no nosso casamento. E conversando: é ou não é, fulano? Sim, é. Aí ele virou e falou assim: mas se você não tivesse queimado aquele feijão, não tinha acontecido nada disso. Ela falou: mas eu não queimei o feijão. Ele falou: mas queimou. Aí, irmão, começou tudo de novo e acabou tudo de novo. Tem gente que vive a vida assim. Tem gente que vive do feijão queimado. Tem gente que vive, irmão, da panela do feijão queimado. Tem gente que vive dos problemas. Deus te chamou para viver o melhor dele para a sua vida. Eu creio no melhor de Deus para a sua vida. Você foi gerado para o propósito de Deus. Então experimente descobrir no Senhor e através do Senhor o que Ele tem para você, para a sua vida, e comece a fazer com excelência aquilo que você tem dom natural, habilidades naturais para fazer. Vai dar certo. Deus tem um propósito muito especial para você, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Você vai ver as maravilhas que Deus quer realizar através de você. O que Ele fará na sua vida, porque Ele te ama. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé. Pai, através do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer pelo privilégio de poder ter sido, ó Deus, ministrados pelo Senhor hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou de fato ao nosso coração, e nós fomos maravilhosamente ministrados. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para todos nós. Ajude-nos, ó Deus, a viver, a descobrir a cada dia, a cada manhã, o Teu propósito para as nossas vidas, e assim, ó Deus, agradarmos o Teu coração. Queremos viver uma vida fantástica, com o Senhor sendo o nosso guia, o nosso dirigente, aquele que é Senhor das nossas vidas. O Senhor certamente tem o melhor para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero encerrar o culto convidando você, se você trouxe a sua oferta e os seus dízimos, para servirmos no altar do Senhor. A você de casa, você pode servir a Deus de algumas formas. Você pode entrar em contato com o número que aparecerá aí na sua tela. Isso, o número apareceu aí na sua tela. Você pode entrar em contato através desse número, né, e agendar um horário para que você possa vir ao templo, receber a sua oração, a oração da fé, estar devolvendo os seus dízimos, as suas ofertas, sem nenhum problema. Pastor, eu quero transferir. Entre em contato que a gente te orienta a melhor forma. Pastor, mas eu quero fazer um Pix. O Pix, a chave do Pix é essa aí que aparece também na sua tela. 659-9631-3786. Uma conta da Caixa Econômica Federal. Você vai poder fazer a sua transferência por Pix. Também devolva, envie-nos uma mensagem informando se é dízimos ou ofertas, para que possa ser lançado no sistema da igreja. Faça isso com alegria, porque Deus não ama quem dá, Ele ama
quem dá com alegria. Certamente, Deus tem o melhor para o seu celeiro. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos pelo privilégio de poder ofertar e dizimar na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, abençoado a nossa receita, a nossa renda. E nós temos sido, ó Deus, abençoados com aquilo que o Senhor tem provido em nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de ser mordomo do Senhor e bem administrar as grandezas e riquezas do Senhor nas nossas vidas. Portanto, ó Pai, venha de forma muito especial abençoar e prosperar, multiplicar o celeiro dos seus filhos e filhas, os de perto, os de longe, ó Deus, e até aqueles que não têm para trazer no altar do Senhor, que o Senhor, ó Deus, dê a eles uma semente, tão logo, ó Deus, semearão e prosperaremos todos nós para a glória do Teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus, o nosso Cristo e Senhor das nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós agora e sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.